Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou morrendo de saudade, estou sentindo muita falta das nossas tardes, mas eu creio em Deus que tudo isso vai passar logo. Já já a gente vai estar de volta, né? Amores, me falam aí como foi o final de semana de vocês, passaram bem, aproveitaram? Espero que sim, tá? Olha só, meus amores. Na aula de hoje, a tia Aline trouxe um conteúdo novo para vocês, tá? Ele se chama Gênero Textual, Conto Acumulativo. Então, eu vou explicar para vocês esse conteúdo hoje, porque na próxima aula, na aula de quinta-feira, vocês farão uma atividade no livro referente a esse gênero textual. Então, eu preciso explicar para vocês o que é, para vocês fazerem as atividades depois, ok? Então, vamos lá. Já falei o título para vocês, gênero textual, conto acumulativo. Gênero textual nós trabalhamos em sala de aula, né? São os diversos tipos de textos que são usados para nos comunicar alguma coisa, tá? Nós já trabalhamos em sala de aulas cantigas de roda, já vimos um pouquinho sobre poema. Nós temos muitos gêneros textuais. Então, ao longo desse ano, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre eles, tá? Então, hoje o nosso gênero textual é conto acumulativo. Esse texto aqui, que a tia Aline vai dar uma pincelada para vocês, é o mesmo texto que eu deixei aí para vocês imprimirem e colarem no caderno, ok? Vocês têm que imprimir as duas folhas, colar no caderno de português de sala de aula, ok? Então, vamos lá. Olha só, o conto acumulativo, ele também pode ser chamado de lenga-lenga, contos de nunca mais acabar ou conto de repetição. É um tipo de conto que sempre repete uma narrativa por várias vezes. Então, prestem atenção, amores. A principal característica desse conto acumulativo é a repetição da narrativa por várias vezes. Tá? Então, vocês vão observar no exemplo que eu vou dar aqui para vocês e nos exemplos que eu vou deixar em vídeo para vocês, que os contos acumulativos, eles vão repetir a mesma frase por diversas vezes, tá? Além de repetir essas frases por diversas vezes, alguns elementos são repetidos, né? E outros adicionados, ou seja, ele vai repetir uma certa frase e ele vai adicionar ou um personagem ou um outro elemento, tá? Mas sempre respeitando a mesma ordem até o final desse conto, ou seja, do início ao fim, ele vai seguir uma linha de narração de história, tá? Então, essa narrativa do início ao fim, ela vai se repetir por várias vezes, vai adicionar alguns elementos ou personagens, tá? Então, ela vai ter o mesmo segmento do início ao fim, ok? Esse evento repetitivo pode ser realizado por um só personagem ou por outros da história. Então, preste atenção. Na verdade, a maioria dos contos acumulativos, eles têm mais de um personagem, mas pode ser que um conto acumulativo venha apenas com um personagem. Isso pode acontecer. Então, ele vai adicionar outros elementos, tá? E não outros personagens. Mas a maioria deles, vocês vão perceber que há vários personagens, ou então mais de um, ok? Então, olha, as características principais, então, são a repetição daquela narrativa por várias vezes e, né, que vai se acumulando aquelas ações, vai adicionando outros e acumulando, adicionando outros elementos, outros personagens, tá? Então, vamos lá. Vamos ver algumas coisinhas que a gente vai, alguns pontos pertinentes que a gente vai encontrar nesses tipos de contos acumulativos. Ó, nesses contos acumulativos, o texto será organizado em parágrafos, ou seja, vai existir diversos parágrafos, tá?
Parágrafo, turminha, vou relembrar para vocês. Parágrafo é um pequeno espaço entre a margem esquerda da página e o início do texto. Então, ó, margem esquerda, esquerda é aqui, tá? Como que eu vou identificar aqui, por exemplo, o meu parágrafo? Olha só, o parágrafo, ele vai ter esse espaço aqui, ó, entre a margem esquerda, e o início do texto, tá? Então, tá vendo que aqui, ó, olha só, tem um espacinho aqui, ó, isso daqui é um espaço, isso daqui nós chamamos de parágrafo, tá? Geralmente, nós colocamos os nossos 2 dedinhos no início da margem esquerda, pra gente poder fazer o nosso parágrafo. Então, esse vai ser meu espaço e depois desses 2 dedinhos que eu vou começar a escrever, tá? Pode ser um dedinho também? Pode, tá ok? Mas isso eu já expliquei em sala de aula pra vocês. E nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais pra frente, mais aprofundado, porque nós vamos começar a produzir textos, tá? Mas vocês sabem que parágrafo, então, é esse espacinho aqui entre a margem esquerda e o início do texto, tá ok? Então, vamos lá, isso daí vocês já sabem, nós já falamos em sala de aula, só estou repetindo, ok? Vamos dar continuidade, então.